Como devo meditar em você? Em que diversas formas você deve ser contemplado, ó bem-aventurado Senhor? Katam Vidyam Maham Yogins Tvam Sada Parichintayam Keshu Keshu Chabhaveshu Chintyosi Bhagavam Maya. Como se afirmou no capítulo anterior, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, está coberto por sua Yogamaya. É tipo uma cortina, né? Para nós, pessoas comuns, né? Krishna fala no Gita, né, Bimala? Eu nunca me manifesto para as pessoas tolas e sem inteligência. Então, para essas pessoas que somos nós, ele está coberto por essa cortina de Yogamaya. Só as almas rendidas e os devotos podem vê-lo. Agora Arjuna está convencido de que seu amigo Krishna é a divindade suprema, mas ele quer saber o processo geral através do qual o homem comum pode compreender o Senhor Krishna todo-penetrante. Nenhum homem comum, incluindo os demônios e ateus, pode conhecer Krishna porque ele está resguardado por sua energia Yogamaya. Portanto, Arjuna faz estas perguntas para o benefício dessas pessoas. O devoto superior não se interessa somente por sua própria compreensão, mas pela compreensão de toda a humanidade. Aí, tá vendo? Isso aqui é uma máxima, Bimala. O devoto superior não pensa só nele. Tá calor aqui. Pelo amor de Krishna. Isso não é fácil, não é, Bimala? No frio aumenta o ventilador, no calor abaixa o ventilador. Né? Você é portuguesa com certeza, tudo ao contrário. Não é fácil não, viu? Ou então espanhola. Espanhol é sempre do contra. Tênis governo, sou contra. Tá, já parei de devagar. Eu estou devagar. Então, voltando ao ponto aqui. O devoto superior não se interessa somente por sua própria compreensão, mas pela compreensão de toda a humanidade. Ele não quer Deus só para ele quer dar Deus para todo mundo. Por sua misericórdia, porque ele é um devoto de Deus, Arjuna faz a compreensão da todo-penetrância do Senhor Krishna, acessível para o homem comum. Ele se dirige a Krishna especificamente como Yogin, porque Shri Krishna é o mestre da energia Yogamaya, pela qual ele se cobre e se descobre para o homem comum. Também ele falou, né? Na medida que você se rende a mim, eu me manifesto a você. Então, se você quer ver Deus, se renda a Deus. Agora, se você quer ver Deus assim, sem nenhum trabalho, é só ir no templo, né? No templo tem as formas de Deus no altar para que todas as pessoas, mesmo com olhos materiais, possam ver Deus. O homem é inclusive o programa, né? O programa que é o Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos, é para isso, é para a pessoa ver Deus, para a pessoa experimentar Deus, para a pessoa experimentar a consciência de Deus, esse processo que se bem, mas deixa eu falar aqui. Depois eu falo, tá? Esse processo que se executa alegremente, com sons, sabores, cheiros, cores, beleza, tudo, né? Colorido. Tá. E tem um trem no meu sapato. É hoje, hein, Bimala? Nossa, é hoje. Poxa vida. Você não dá sossego. Você não é fácil, não, hein? Você não é diretora, você é bronqueadora. O homem comum que não tem amor por Deus, Krishna, não pode pensar sempre em Krishna. Por isso, ele tem que pensar materialmente. Arjuna considera o modo de pensar das pessoas materialistas deste mundo. Por quê? Os materialistas não podem compreender Deus, Krishna, transcendentalmente. Eles são aconselhados a concentrar a mente em coisas físicas e tentar, através de representações físicas, ver como Deus, Krishna, se manifesta. Calma.
Fale-me outra vez detalhadamente, ó Janardana Krishna, de suas poderosas potências e glórias, pois nunca me canso de ouvir as suas palavras ambrosíacas. Os sábios de Naimisharanya, encabeçados por Shaunaka, fizeram uma declaração similar a Sutta Goswami, e está no Bhagavatam 1.1.20, e a declaração é... Calma, Prabhupada cita o verso aqui e a tradução é: mesmo quando ouço continuamente os passatempos transcendentais de Krishna, que é glorificado pelos hinos védicos, a pessoa jamais pode se saciar. Por quê? Porque é um oceano de néctar, um oceano de prazer. Quanto mais você ouve, mais você quer ouvir. Como qualquer prazer material, né? Só que o prazer material é complicado. Lembra o nosso compadre lá, Bima? Ele fumava, acho que uns 3, 4 maços por dia, né? E chegava uma hora que o corpo não aceitava mais, né? E aí o que ele fazia? Ele ficava alisando o cigarro, até que o corpo dava novamente a liberação para ele fumar. Aí ele acendia o cigarro, ele chegava a acender um cigarro no outro. Para quê? Para sentir prazer. É por isso que a pessoa fuma, para sentir prazer. Mas ele fumava um pouquinho, 1/3 do cigarro, já tinha que jogar fora porque o corpo já não aceitava mais, já estava entorpecido, né? Mas o prazer transcendental não é assim. O prazer transcendental, ele nunca vai ser rejeitado pelo corpo nem pela alma. Então é um oceano de prazer que não para de aumentar. É só você escutar sobre Deus, Krishna. E a pessoa jamais pode se saciar. Aqueles que entram num relacionamento transcendental com Deus, Krishna, saboreiam a cada passo descrições dos passatempos do Senhor Krishna. Desse modo, Arjuna está interessado em ouvir sobre Krishna, especificamente sobre como ele permanece como o Senhor Supremo Todo-Penetrante. Agora, quanto ao Amritam, em português, o néctar, qualquer narração ou declaração relativa a Deus, Krishna, é exatamente como o néctar. E por outro lado, Krishna é a fonte inesgotável de prazer. E este néctar pode ser percebido através da experiência prática. Deus é para ser experimentado. Muita gente fala em Deus, né? Na teoria todo mundo ama Deus, na teoria todo mundo conhece Deus, mas na prática ninguém serve Deus, ninguém conhece Deus, ninguém satisfaz Deus, só os verdadeiros devotos de Deus. Então Deus é para ser experimentado. Os contos, a ficção e as histórias modernas são diferentes dos passatempos transcendentais do Senhor Krishna, no sentido de que uma pessoa se cansará de ouvir contos mundanos, mas nunca se cansará de ouvir sobre Deus, Krishna. É somente por esta razão que a história do universo inteiro está repleta de referências aos passatempos das encarnações de Deus, Krishna. Por exemplo, os Puranas são histórias de eras passadas que relatam os passatempos das diversas encarnações do Senhor Krishna. Dessa maneira, o tema da leitura... Tá, Bimala, vou prestar atenção. Dessa maneira, o tema da leitura permanece sempre fresco, apesar das repetidas leituras. Acho que é a 10ª vez que eu estou lendo o Bhagavad Gita, só aqui na rádio, hein, Bimala? Acho que só aqui não, 9 vezes, acho que 9, por aí. E parece que eu nunca li. É tão gostoso de ler que parece que eu nunca li. Parece que eu estou lendo pela primeira vez. O bem-aventurado Senhor Krishna disse: sim, eu lhe falarei de minhas manifestações esplendorosas, mas somente das que são proeminentes, ó Arjuna, pois minha opulência é ilimitada. Não é possível compreender a grandeza de Deus, Krishna e suas opulências. Os sentidos da alma individual são imperfeitos e não permitem que ela compreenda a totalidade dos assuntos de Deus, Krishna. Ainda assim, os devotos tentam compreender Krishna, mas não sob o princípio de que serão capazes de compreender Krishna completamente,
em algum tempo específico ou em algum estado da vida. Pelo contrário, os próprios tópicos sobre Krishna são tão saborosos que lhes parecem como néctar. De tal forma, eles os desfrutam. Mas nem Deus compreende Deus. Como que a gente pensa em compreender Deus? Parte do princípio que Deus é ilimitado, tá? Então, sua criação é ilimitada. Então, quando ele expande sua criação, ele tem que conhecer essa expansão. Então, ele está sempre se expandindo, sempre se compreendendo, então não tem fim. O conhecimento sobre Krishna não tem fim nem para ele, imagine para nós. E piorou para nós, né, pessoas comuns, que com mentes limitadas estamos tentando compreender o ilimitado. Os devotos puros sentem prazer transcendental discutindo as opulências de Deus, Krishna, e as suas diversas energias. Por isso, eles querem ouvi-las e discuti-las. Krishna sabe que as entidades vivas não compreendem a extensão de suas opulências. Portanto, ele concorda em declarar somente as manifestações principais de suas diferentes energias. A palavra Pradhanayata, desculpem, agora saiu, Bimala, que em português é principal, é muito importante porque podemos compreender somente um pouco dos detalhes principais do Senhor Supremo Krishna, pois seus aspectos são ilimitados. Não é possível compreender todos eles, e Vibhuti, como se usa neste verso, se refere às opulências com as quais ele controla toda a manifestação. No dicionário Amaracosha se afirma que Vibhuti indica uma opulência excepcional. Os impersonalistas ou os panteístas não podem. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Os impersonalistas ou os panteístas não podem compreender as opulências excepcionais do Senhor Supremo Krishna, nem as manifestações de sua energia divina. Tanto no mundo material quanto no mundo transcendental, suas energias se distribuem em toda a variedade de manifestações. Agora, Krishna descreve o que o homem comum pode perceber diretamente. Desse modo, parte de sua variada energia é descrita desta maneira. Bom, gente boa, esse livro, O Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei. Está abrindo, já abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica em encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Mais para baixo tem o Gita, edição normal, edição econômica. Se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Quer olhar lá na loja? O sebo da loja? Vamos olhar o sebo da loja para ver se ainda tem no sebo. Na loja Hare Krishna ainda tem o sebo, tá? Tem o sebo. Vou clicar aqui. Tinha lá em estoque, né? Não sei se ainda tem. Ainda tem, ó.
Bhagavad Gita como ele é, volume 2, por apenas R$ 56,70, nesse momento aqui no programa ao vivo 8.543. Tem o Bhagavad Gita econômico também por R$ 34,80 no sebo, não confunda, tá? Falou que era R$ 34,80, mas no sebo. Na loja é novo, é diferente. E tem também três volumes da coleção Bhagavatam no sebo, além do Veda 1, Segredos do Oriente. Então, se não achar os links, fale com a gente. Já falei, tá, Bímola? Já falei, tá. Então, tem aniversário? Não tem aniversário. Ainda bem, não tem que cantar. Eu não gosto de cantar, Bímola. Onde é só para se ocupar. Tá bom, sim, senhora. Não, a gente canta, vai fazer o quê? Onde ele está? Passatempo. Aqui, o devoto rindo de orelha a orelha. O rapaz que está com o devoto também rindo de orelha a orelha e segurando o livro na mão, parece que é em busca do verdadeiro eu, se eu não me engano. Tá, vê menos e fala, vê menos e lê mais, tá, sim senhora. Aqui o devoto está com uma mãe e uma filha, tá, lê mais e vê menos, tá bom. O Bhakta Gustavo foi abordado por este simpático rapaz, que perguntou se ele era um monge Hare Krishna, e contou que trabalhou no Bhaktivedanta Manor, o templo da Inglaterra. Ele se lembra que haviam muitos indianos que visitavam e que a comida era ótima. Krishna Prasada. Adquiriu livros e prometeu visitar o templo de Porto Alegre. Na foto 2, esta mulher olhou para a capa do Bhagavad Gita e disse: "Este é Krishna, né? Sou evangélica, mas gosto de estudar sobre outras religiões." Surpreso, Gustavo confirmou e conversaram um pouco sobre Deus, Krishna. Por fim, ela adquiriu contente um exemplar do livro Em Busca do Verdadeiro Eu. Boas energias atraem boas energias. Por isso, a distribuição de livros massiva e duradoura depende tanto dos estudantes celibatários, com templos fortes, com programas potentes, que formam distribuidores de livros fortes, felizes e estáveis. Dá para ver na cara, né? Quando a pessoa está feliz, você vê na cara da pessoa, né? Então, todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Prabhupada Patita Pavana. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohya Badrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo As 4 Classes Sociais da Sociedade. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Statam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam
Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyas Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare. Paramos aqui onde o dever ocupacional do sacerdote Brahmana não deve ser desempenhado por pessoas de ordens sociais inferiores, especialmente os comerciantes e as pessoas de classe baixa, artistas e trabalhadores. Por exemplo, um dos deveres ocupacionais do sacerdote Brahmana é ensinar o conhecimento védico. Porém, a menos que haja uma emergência, esta atividade não deve ser exercida pelos governantes, comerciantes ou pessoas de classe baixa, artistas e trabalhadores. Acho que estamos numa emergência, né, Bimala? Kali Yuga, tudo é emergência, tudo é urgente. Por isso, o candidato a Shudrão aqui está lendo os livros de Prabhupada. Exceto num caso de emergência, nem mesmo o governante pode aceitar os deveres que são inerentes aos sacerdotes brahmanas, e na eventualidade de assumir esse encargo, ainda assim não deverá aceitar caridade de ninguém. Há sacerdotes brahmanas que protestam contra o nosso movimento Hare Krishna, porque ele está criando sacerdotes brahmanas de procedência europeia, ou em outras palavras, de procedência vindas dos vários tipos de demônios. Todavia, este movimento Hare Krishna é aqui apoiado no Śrīmad Bhagavatam. No momento atual, a sociedade está em condição caótica e todos deixaram de cultivar a vida transcendental, a qual é especialmente destinada aos sacerdotes brahmanas. Porque a cultura transcendental foi interrompida em todo o mundo, há agora uma emergência e, portanto, está na hora de treinar aqueles que são considerados inferiores e condenados, para que eles possam se tornar sacerdotes brahmanas e agir em prol do progresso transcendental. Não tem sacerdotes brahmanas, Prabhupada está fabricando eles em linha de produção, né, Bimala? O aperfeiçoamento transcendental da sociedade humana foi paralisado, e isto deve ser considerado uma emergência. Aqui Narada Muni evidencia um sólido apoio ao movimento Hare Krishna conhecido como consciência de Deus, Krishna. Calma, não me apressa não, que se eu apertar o botão errado aqui vai lá para cima ou lá para baixo, aí não acha mais. Em situações de emergência, pode-se aceitar qualquer uma das várias classes de ocupações conhecidas como Rita, Amrita, Mrita, Pramrita e Satyanrita. Porém, em nenhuma circunstância deve alguém aceitar uma posição de um cão. A ocupação Chashila, pegar os grãos que estão nos campos, é chamada Rita. Coletar sem pedir chama-se Amrita. Esmolar cereais chama-se Mrita. Cultivar a terra é chamado Pramrita. E o comércio denomina-se Satyanrita. Todavia, ocupar-se no mesmo serviço é designado a pessoas de classe inferior chamada Shua-Vritti, ou seja, a atividade de um cão. Que procura um dono. Especificamente, as pessoas estudam para burro, se formam para cachorro e saem procurando um dono que vai dar casa e comida para eles, né? Especificamente,
As universidades e faculdades não ensinam as pessoas a serem independentes, e sim dependentes. Não ensina a ser dono de nada, e sim empregados. Especificamente, os sacerdotes brahmanas e os governantes não devem ocupar-se no inferior e abominável serviço prestado pelas pessoas de classe baixa. Os sacerdotes brahmanas devem estar bem familiarizados com todo o conhecimento védico, e os governantes devem estar bem afeitos à adoração aos semideuses. Como se afirma no Bhagavad Gita 4.13, Chaturvarnya Maya Shrishtam Gunakama Vibhagasha. De acordo com os 3 modos da natureza material e os trabalhos a eles atribuídos, o Senhor Supremo Krishna criou as 4 divisões da sociedade humana. Outrora, seguia-se à risca o princípio segundo o qual a sociedade humana dividia-se em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Porém, devido ao fato de que os princípios do sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, aos poucos foram negligenciados, houve o desenvolvimento da população indesejada e a instituição inteira se desfez. Nesta era de Kali, praticamente todos são classe baixas. A gente já nasce, né? Classe baixa. Nesta era de Kali Yuga só nasce artistas e trabalhadores. E é muito difícil encontrar alguém que seja um sacerdote brahmana, um governante ou um comerciante no padrão védico. Embora o movimento da consciência de Deus, Krishna, seja um movimento de sacerdotes brahmanas e devotos de Deus, ele está tentando restabelecer a divina instituição do sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Está vendo? O movimento Hare Krishna, a consciência de Krishna, está tentando restabelecer a divina instituição do Varnashrama Dharma. A maioria não sabe disso, né, meu? Que o movimento Hare Krishna está tentando restabelecer a divina instituição que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Pois, sem estas divisões na sociedade, não poderá haver paz nem prosperidade em parte alguma. As características do sacerdote brahmana são controle da mente, controle dos sentidos, austeridade e penitência, limpeza, satisfação, clemência, simplicidade, conhecimento, misericórdia, veracidade e completa rendição à suprema personalidade de Deus, Krishna. Na instituição que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, escrevem-se todas as características do sacerdote brahmana, do governante, do comerciante, do classe baixa, artista e trabalhador, do estudante celibatário, do devoto casado, do devoto retirante e do devoto renunciado. A meta última é Achyuta Matvam, é isso mesmo. Ou seja, em português, sempre pensar na suprema personalidade de Deus, Krishna. Para quê? Para que todos vivam bem, felizes, em paz e no final da vida voltem para a morada eterna de Deus. Para avançar na consciência de Deus, Krishna, a pessoa tem que se tornar um sacerdote brahmana dotado das características acima mencionadas. Espera aí, deixa eu tomar água. Tudo é treinamento, né? E isso acontece naturalmente, sem loucura, sem tortura, sem desespero, com paciência, tolerância, cabeça fria, cantando, dançando, comendo e bebendo, né? Esse processo se executa alegremente.
É porque é natural em nós, né? Sermos servos eternos de Deus. A gente só tem que reviver isso. Ser influente na batalha, invencível, perseverante, desafiante e caridoso, exercer controle sobre as necessidades corpóreas, ser clemente, estar apegado à natureza sacerdotal bramínica e ser sempre alegre e veraz. Estas são as características do governante. Governante no padrão védico. Calma, não me apressa não, já te falei, Bimala, se eu apertar o botão errado aqui, aí vai perder tempo ficar procurando lá em cima ou lá embaixo no PDF. E são 477 páginas, só nesse PDF aqui, né? Ser sempre devotado aos semideuses, ao Mestre Espiritual e a Vishnu, o Senhor Supremo, esforçar-se para avançar nos princípios religiosos, no desenvolvimento econômico e no gozo dos sentidos, acreditar nas palavras do Mestre Espiritual e nas Escrituras e sempre empenhar-se habilmente para ganhar dinheiro. Estas são as características do comerciante. Oferecer reverências às classes mais elevadas da sociedade, os sacerdotes brahmanas, os governantes e os comerciantes. Ser sempre muito limpo, estar livre da duplicidade, servir ao seu amo, executar sacrifícios sem proferir mantras, não roubar, sempre falar a verdade e dar toda a proteção às vacas e aos sacerdotes brahmanas. Estas são as características da pessoa de classe baixa, os artistas e trabalhadores. Na cultura védica, tá, gente? A gente está falando de cultura védica aqui. Da filosofia védica, da cultura védica, da cultura dos devotos de Deus. Todos têm a experiência de que os operários ou os servos geralmente são acostumados a roubar. Servo de primeira classe é aquele que não rouba. Aqui se recomenda que a pessoa de classe baixa, que se preza, deve ser muito limpo, não deve roubar nem falar mentiras e sempre deve prestar serviço ao seu amo. Fazendo companhia a seu amo, a pessoa de classe baixa pode participar de cerimônias ritualísticas védicas, mas não deve proferir mantras, pois estes devem ser pronunciados apenas pelos membros das classes superiores da sociedade. A menos que alguém seja completamente puro e tenha se elevado ao padrão de sacerdote brahmana, de governante kshatriya ou de comerciante vaishya, em outras palavras, a menos que ele seja dvija, uma pessoa 2 vezes nascida, o canto de mantras não será frutífero. Prestar serviço ao esposo. Presta atenção, Bima, acho que está falando com você aí. Prestar serviço ao esposo, ser sempre favoravelmente propensa ao esposo, mostrar a mesma disposição aos parentes e amigos de seu esposo e seguir os votos do esposo. Estes são os 4 princípios a serem seguidos pelas mulheres definidas como castas. Vou até ler de novo. Não precisa não, mas vou ler de novo. Kali Yuga tem que ler 3 vezes a mesma coisa, que é para ver se a gente lembra. Prestar serviço ao esposo, ser sempre favoravelmente propensa ao esposo, mostrar a mesma disposição aos parentes e amigos de seu esposo e seguir os votos do esposo. Estes são os 4 princípios a serem seguidos pelas mulheres definidas como castas. E alguém pode, mas por que isso? Se quiser ser feliz, é só isso, essa é a única resposta que tem, né? Se quiser ser feliz. Se não, faz qualquer outra coisa. É assim que a banda toca. Para que haja uma vida familiar pacífica, lar docilar, né? É muito importante que a mulher siga os votos feitos pelo esposo. Qualquer desacordo com os votos do esposo causará uma ruptura na vida familiar. A este respeito, Chanakya Pandita dá uma instrução muito valiosa.
Quando não há discordâncias entre o esposo e a esposa, a deusa da fortuna automaticamente vem ao lar deles. Está vendo, Bimala? A educação da mulher deve ser conduzida de acordo com as orientações traçadas neste verso. O princípio básico para a mulher casta é que ela sempre deve estar favoravelmente propensa a seu esposo. No Bhagavad Gita 1.40 afirma-se que Strishu Dushtasu Varshneya Jayate Varna Sankara. Se a mulher se degrada, surgirá a população indesejada. Na linguagem moderna, os Varna Sankara são os hippies que não seguem nenhum preceito regulador. O negócio deles é só sexo e droga e barulho. Sexo, droga e barulho. Outra explicação é que não existe mais hippie, viu? Tem gente que não sabe disso. Hippie foi na década de 60, agora pode até parecer pessoas que pareçam com hippies, mas os hippies só existiram na década de 60. Agora existem outros tipos de pessoas. Outra explicação é que quando a população é indesejada, ninguém consegue definir em que nível alguém esteja situado. O sistema científico que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, porém, na sociedade indesejada não há essas distinções e ninguém consegue saber quem é quem. Em tal sociedade, não se consegue distinguir entre um sacerdote brahmana, um governante, um comerciante e uma pessoa de classe baixa. Para que haja paz e felicidade no mundo material, deve-se introduzir essa instituição que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Devem-se ao sistema de castas que foi criado pela pessoa perfeita e completa, por isso o sistema é completo e perfeito, mas se for usado de forma errada não tem como dar certo, né? Não tem como dar certo. Não tem. É nada que você usa de forma errada, dá certo. Devem-se definir as características das atividades da pessoa, e ela deve ser educada de acordo com o nível em que estiver inserida. Então o avanço transcendental ocorrerá naturalmente. A mulher casta deve vestir-se com elegância e decorar-se com ornamentos de ouro para o prazer de seu esposo. Sempre usando roupas limpas e atrativas, ela deve varrer e limpar a casa com água e outros líquidos para que toda a casa esteja sempre pura e limpa. Ela deve arrumar os utensílios domésticos e manter a casa sempre perfumada com incenso e flores, e deve estar preparada para executar os desejos de seu esposo. Sendo recatada e veraz, controlando os seus sentidos e falando palavras doces, de acordo com o tempo e as circunstâncias, a mulher casta deve amorosamente ocupar-se a serviço de seu esposo. Tá vendo, Bimala? A mulher casta não deve ser cobiçosa. Ela deve mostrar-se satisfeita em todas as circunstâncias. Deve ser muito hábil em executar os afazeres domésticos e estar bem familiarizada com os princípios religiosos. Seu linguajar deve ser agradável e veraz, e ela deve ser muito atenciosa e sempre limpa e simples. Assim a mulher casta deve com afeição ocupar-se em servir ao esposo que não caiu. Tá vendo? Tem esse pequeno detalhe aqui, ó. Servir um esposo que não é caído. Ixi, aí é difícil, hein? Vem a explicação, nem começou a explicação ainda, Prabhupada vai dar a explicação. Mas, como a gente ouve nas aulas de Prabhupada, né? O que quer falar, Bimala? Também você me corta aí. Fica para o próximo programa. Ai, não é fácil não, viu?
como que é? Deve ser esposas fiéis. Prabhupada falou, né, que as mulheres devem ser treinadas para se tornar esposas fiéis e mães amorosas. Aí sim vai existir o lar docilar, porque sem paz ninguém consegue praticar nada, né? Como o Chanakya Pandita fala, se a tua mulher fala igual uma metralhadora, né, Bimala? É melhor você ir para a floresta e abraçar o tigre. Não estou falando de você não, Bimala. É Chanakya Pandita que está falando, eu só estou relembrando aqui. Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, calma, tá abrindo, deixa eu tomar água. Quando quer pegar o cara, ela fala aquela conversa macia, suave, aquela voz doce, né? Oi, querido, tudo bem? Pois o cara, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tá, avião, já parei de falar. Senão não pega, né? Tá, já parei de falar. Mulher nova, bonita e carinhosa. Para com a palhaçada, já parei. Senão não precisa pegar o pau de macarrão, não. Onde eu estava falando aqui, já apareceu a coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook. Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Não vou falar mais nada, não estou pensando nada. Quer saber até que eu estou pensando? Socorro, Krishna, Balaram, Arada, que cruz pesada. Onde eu estava? Vamos ler mais um pouquinho da coleção Shri Chaitanya Charitamrita. A biografia autorizada de Deus que voltou há 537 anos atrás neste mundo. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Paramos aqui onde está se falando que existem inúmeras encarnações de Deus, Krishna, e é impossível contá-las ao todo. Podemos ter uma vaga ideia do que elas sejam ao estudarmos o exemplo da lua e dos galhos de uma árvore. Embora a lua pareça estar localizada entre os galhos de uma árvore, na realidade ela encontra-se bem distante. De modo semelhante, nenhum dos avatars ou encarnações do Senhor Krishna está dentro deste mundo material, mas são visíveis pela misericórdia motivada do Senhor Krishna. Não devemos com isso deduzir que eles pertencem a este mundo material, como afirma o Bhagavad Gita 9.11. Avajananti mamuda manushintanum ashritam parambhavam ajananto mama bhuta maheshwaram. Os tolos zombam de mim quando advenho sob a forma humana. Eles não conhecem minha natureza transcendental e meu domínio supremo em tudo que existe. Os avataras descem por sua livre e espontânea vontade. E embora possam agir como seres humanos comuns, não fazem parte deste mundo material. É só pela graça do Senhor Krishna que se pode compreender Krishna e seus avataras. Não, mas Krishna se feriu na batalha, ele foi socorrido, sangrou e etc. Já ouviram falar de efeitos especiais? Então,
Então, você vê agora o Senhor Krishna Chaitanya, o próprio Deus Krishna voltou neste mundo há 537 anos atrás, estamos lendo aqui os seus passatempos. Ele pareceu nascer de parto normal, parecia uma criança normal, parecia um adulto normal, mas era o próprio Deus em pessoa. Mas só os devotos puros podem ver isso. As pessoas comuns achavam ele uma pessoa comum. Bonito, alto, santo, filósofo, mas uma pessoa comum, na cabeça das pessoas comuns, né? Porque parece, né, que ele tem um corpo feito de carne e osso, um corpo material, mas não é e não tem, mas parece. É nesse ponto Deus é culpado, né, Bimala? Ele parece uma pessoa comum, mas não é. Ó sacerdotes brahmanas eruditos, assim como centenas de milhares de poças d'água provêm de grandes reservatórios de água, inúmeras encarnações fluem de Shri Hari, a suprema personalidade de Deus, Krishna, e o reservatório de todo o poder. Este verso é extraído do Śrīmad Bhagavatam 1.3.26. No início, Krishna encarna como Purusha Avataras, ou encarnações de Vishnu, que são de 3 classes. Até este verso descreveram-se as muitas categorias de expansões, agora descrever-se-ão as manifestações das diferentes potências do Senhor Krishna. Vishnu tem 3 formas chamadas Purushas. A primeira, Mahavishnu, é o criador da totalidade da energia material. A segunda é Garbhodakashai Vishnu, que se situa dentro de cada universo. E a terceira é Kshirodakashai Vishnu, que vive no coração de todo ser vivo. Aquele que conhece estes 3 se liberta das garras da ilusão. O mundo de ilusão, o mundo de Maya. Este verso aparece no Lago Bhagavatamrita Purvakanda 33, como uma citação do Sattvata Tantra. Krishna tem potências ilimitadas, das quais 3 são principais: a força de vontade, o poder do conhecimento e a energia criativa. O predominador da potência de desejo é o Senhor Krishna, pois por sua vontade suprema tudo passa a existir. Ao se desejar, há necessidade de conhecimento, e esse conhecimento manifesta-se através de Vasudeva. Não há possibilidade de criação sem pensar, sentir, desejar, conhecer e agir. A junção da vontade, do conhecimento e da ação supremos ocasiona a manifestação cósmica. O Senhor Sankarsana é o Senhor Balarama. Sendo o predominador da energia criativa, ele cria tanto o mundo material quanto o mundo transcendental. Este Sankarsana original, o Senhor Brahma, é a causa tanto da criação material quanto da criação transcendental. Ele é a deidade predominante do egotismo. E pela vontade de Deus, Krishna, e pelo poder da energia transcendental, ele cria o mundo transcendental, que consiste no planeta Goloka Vrindavana e nos planetas Vaikunthas, planetas transcendentais eternos Vaikunthas. Onde? No céu transcendental, né, Bimala? Embora no que respeita ao mundo transcendental a criação esteja fora de cogitação, mesmo assim o mundo transcendental manifesta-se pela vontade suprema de Sankarsana. O mundo transcendental é a morada dos passatempos da energia transcendental eterna. Opa, tá vendo? Apertei o botão errado, tá vendo? Não me apressa não. Gokula, a morada e planeta supremos, assemelha-se a uma flor de lótus de 1000 pétalas. O vertícilo desta flor é a morada de Deus, Krishna, o Senhor Supremo. O Deus único, a causa de todas as causas e o Pai de todos. Esta suprema morada em forma de lótus é criada pela vontade do Senhor Ananta. Este verso é citado do Brahma Samhita 5.2. Por meio da energia material, este mesmo Senhor Sankarsana cria todos os universos.
A energia material embotada, que os linguistas modernos apelidam de natureza, não é a causa do universo material. Sem a energia da Suprema Personalidade de Deus, a matéria bruta não pode criar a manifestação cósmica. Seu poder não surge da energia material em si, mas emana de Sankarsana. Sem falar que não existe energia material, né? Existe energia de Deus. A energia ilusória de Deus faz a gente achar ou pensar que isso que a gente vê é matéria, mas na verdade é a energia transcendental de Deus que a gente, iludido, enxerga como energia material. A matéria bruta em si não pode criar nada. É pelo poder da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que a energia material produz a criação. O ferro em si não tem poder nenhum de queimar, mas ao entrar em contato com o fogo, ele assume essa característica. Balarama e Krishna são as causas originais eficientes e materiais do mundo material. Como o Mahavishnu e a energia material, eles penetram nos elementos materiais e criam as diversidades por intermédio de múltiplas energias. Deste modo, eles são a causa de todas as causas. Este verso é citado do Śrīmad Bhagavatam 10.46.31. Estava falando com um ouvinte sobre isso, Bimala. Todos os detalhes estão nessa coleção Śrīmad Bhagavatam de como foi criado a criação material, átomo por átomo, elemento por elemento, tudo detalhado, tudo explicadinho. Aliás, todo o conhecimento está na coleção Śrīmad Bhagavatam. Agora aperto aqui, tá? O livro foi escaneado aberto. Nossa, não é fácil não. Não, até eu acabar de ler a coleção inteira eu vou ficar craque nisso, meu irmão. Você que me obrigou a ler na tela. A forma do Senhor Krishna que vem ao mundo material para criar-se... vou ler de novo. A forma do Senhor Krishna que vem ao mundo material para criar chama-se Avatara ou encarnação. Todas as expansões do Senhor Krishna são na realidade residentes do mundo transcendental. Contudo, ao descerem ao mundo material são chamadas de encarnações, avataras. Para lançar seu olhar sobre a energia material e dotá-la de poder, o Senhor Sankarsana primeiro encarna como o Senhor Mahavishnu. No princípio da criação, o Senhor Krishna expandiu-se sob a forma da encarnação Purusha, acompanhado de todos os ingredientes da criação material. Primeiro, com o propósito de manifestar os universos materiais, ele criou as 16 energias principais adequadas para a criação. Esta citação é do Śrīmad Bhagavatam 1.3.1. Para sua explicação, consulte o Adilila, 5º capítulo, verso 84. Karana Bishai Vishnu, mais conhecido como Mahavishnu, é a primeira encarnação do Senhor Supremo Krishna e é o Senhor do tempo eterno, do espaço, da causa e efeitos, da mente, dos elementos, do ego material, dos modos da natureza, dos sentidos, da forma universal do Senhor, de Gargodakashai Vishnu e do somatório de todos os seres vivos, tanto móveis quanto inertes. No livro de Krishna tem detalhes, né? Que um passatempo lá que Krishna e Arjuna foram ver Mahavishnu, né? Porque Mahavishnu tinha roubado os bebês do sacerdote Brahmana. Esse passatempo é muito incrível, né? Tá no livro de Krishna, né? O Krishna Book. Tá, já parei de falar, eu lembrei, Bima, sem querer, tá? Onde eu estava? Essa citação é do Śrīmad Bhagavatam 2.6.42. Para sua explicação, consulte o Adilila, 5º capítulo, verso 83. Todo mundo deve ter o Krishna Book, né? Na sua cabeceira e ler antes de dormir.
É a recomendação de Prabhupada. Todo mundo deve ter o Krishna Book em sua cabeceira. O nosso já gastou, né? Precisa comprar outro, Bimala. Esse aí já está só o pó, hein? Tanto que a gente leu aí. Onde eu estava? Ah, ladear a página. Tá, sim, senhora. Você me corta, eu me perco, Bimala. Essa personalidade de Deus original, chamado Sankarsana, primeiro deita-se no rio Viraja, que serve de fronteira entre o mundo material e o mundo transcendental. Como Karana Vishai Vishnu, ele é a causa original. Nas escrituras védicas se fala tudo, né? Deus está deitado sobre as águas. Que águas? De onde vem essa água? Como chama esse rio dessa água? Fala tudo. Nos Vedas tem todo o conhecimento completo e perfeito está nos Vedas. Por quê? Foi falado e escrito pela pessoa completa e perfeita, Deus, Krishna. Se você quer fazer uma coisa bem feita, faça você mesmo, né? E Krishna leva a sério esse ditado aí, né, Bimala? Tá, vou ler de novo e parar. Essa personalidade de Deus original, chamado Sankarsana, primeiro deita-se no rio Viraja, que serve de fronteira entre o mundo material e o mundo transcendental. Como Karana Vishai Vishnu, ele é a causa original da criação material. Bom, gente boa, essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo, é a próxima. Já aparece aí a coleção Shri Chaitanya Charitamrita. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever pixtaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro
Lokanam hitakarino tribhuvane manyo sharanya karo Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Brinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.